Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao 22º episódio da nossa série Angular versus React, e neste vídeo nós vamos aprender a utilizar ou adicionar a galeria de imagens ao projeto do Angular. Portanto, nós para isso utilizaremos esta biblioteca chamada PhotoSwipe, que é uma biblioteca muito interessante. Ela possui muitos recursos bacanas e é bastante simples de usar e leve. Então, se nós baixarmos aqui, nós iremos chegar até a parte da documentação dela, onde nós teremos inclusive aqui o formato, o código a ser utilizado para adicioná-la a qualquer projeto. Então, no Angular até existe uma biblioteca que se propõe a componentizar este PhotoSwipe para o Angular, mas para falar a verdade eu acabei não gostando muito, não achei que teria muito benefício utilizá-la, então eu vou usar essa biblioteca diretamente no projeto do Angular. Para fazer isso, então nós vamos no nosso terminal, aqui no projeto do Angular. Primeiro nós temos que instalar esta dependência, então nós temos que digitar npm install PhotoSwipe save e aguardar a instalação. Então, PhotoSwipe, nós vamos instalar essa única dependência e iremos fazer toda a importação. Enquanto ele instala aqui, vamos fazer a importação dessa biblioteca no código. Então, no nosso código, aqui em Angular Mapas, nós temos que abrir o arquivo angular.json e nesse arquivo, assim como nós fizemos com o Bootstrap, com o OpenIconic, em styles nós vamos importar dois arquivos do PhotoSwipe. Então o primeiro dele aqui, Node Modules, PhotoSwipe dist, photoswipe.css, e o arquivo que é a skin, o template dele, que vem de Node Modules, PhotoSwipe dist default skin / default skin.css. E feito isso, nós teremos também que adicionar, importar dois arquivos JavaScript para o mesmo PhotoSwipe. Então aqui em scripts, nós vamos importar esses dois arquivos. Então Node Modules, PhotoSwipe dist, photoswipe.js e Node Modules PhotoSwipe /dist /photoswipe UI-default.js. Então, se você ainda não se lembra onde está esses arquivos, obviamente ele está aqui em Node Modules e aí você vai encontrar o PhotoSwipe. Então, este são os passos para fazer a importação do PhotoSwipe na nossa aplicação do Angular. Feito isso, nós iremos, seguindo a mesma linha da componentização, criar um componente responsável pelo PhotoSwipe, pela nossa galeria. Então, nós vamos voltar no nosso terminal. Então, repare que aqui já foi instalado e nós vamos criar um componente. Então, nós vamos criar o componente da seguinte forma: ng componente, e vamos chamar de componentes /galeria. Então, executamos esse comando e serão gerados aqueles 4 arquivos e a atualização. Então, eu já executei este comando previamente, então só vou apagá-lo aqui e vamos ao nosso código. Ao executar com sucesso este comando e abrir aqui source app, aqui em appmodule.ts, nós teremos a entrada adicionada pelo Angular. Então, galeria component, from components, galeria component, e vindo aqui em componentes, nós teremos o nosso novo componente. Então, vamos abrir o arquivo galeria.components.ts. Então, o que não está comentado é o código que você deve ter aí ao executar o comando. Vamos então
adicionar o suporte ao photo swipe. Eu vou até expandir aqui para visualizar melhor tudo. Primeira coisa, este componente ele requer uma propriedade para ser adicionada. Então, o que ele necessita para renderização das imagens? Obviamente, ele necessita daquela lista de imagens que nós vamos receber lá da nossa API. Então, ele vai ter como um requisito a entrada de dados. Então, nós vamos precisar importar aqui o input para fazer ou obter essa lista de imagens. Uma vez nós estamos lidando com o objeto de imagens, nós temos um model para representar esta imagem. Nós vamos também importar o nosso model de imagem, de models, imagem.model. E, por último, nós teremos que importar o photo swipe. Então, import photo swipe from photo swipe, que é o nosso framework, a nossa biblioteca que vai exibir a galeria. Para utilizar o photo swipe, nós precisaremos de um parâmetro que ele está disponível dentro do photo swipe, que chama o nosso photo swipe UI. E por isso que eu adiciono essa linha aqui, declare var photo swipe UI default n. Nós vamos precisar utilizar este recurso ao criar o photo swipe mais adiante, e nós precisaremos ter uma instância dele. Como nós estamos consumindo diretamente a API ou a biblioteca do photo swipe, este objeto ele estará disponível, nós precisaremos só dar um jeito de expor ele ao componente do Angular, no TypeScript. E usando esse declare var, nós conseguimos torná-lo visível para o componente. Isso aqui é um recurso que seria o mesmo se você quisesse, por exemplo, utilizar a jQuery dentro do Angular. Tá? Então você declara esse componente com declare var e ele automaticamente ficará para você. Então, feito isso, nós vamos obter as nossas imagens, ou a lista de imagens. Então, nós vamos adicionar aqui esse @input com o nome imagens e ele terá uma lista de imagens. Nós utilizaremos no photo swipe. Feito isso, nós vamos implementar o HTML com um botão para exibir a imagem, ou clicar em cada imagem para exibir o componente. Então, nós temos que implementar um método. Até se nós voltarmos aqui à nossa aplicação, ou ao exemplo do photo swipe, o método que nós vamos implementar é o método de clique. Então, quando eu clicar aqui numa imagem, repara que ele abre esta imagem. Então, se eu clicar aqui nesse urso, será aberta a imagem do urso. Então, nós precisaremos de um método que será chamado sempre que eu clicar em uma imagem, e esse método ele tem que nos prover o índice, que seria a posição da imagem no qual eu quero começar a exibir. Então vamos supor que aqui seja uma lista em ordem, então seria provavelmente índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Então nós temos que criar um método que vai ser chamado e passar esse índice para nós. Então, se nós voltarmos no nosso código, nós vamos criar a seguinte definição. Nós vamos chamar esse método de exibir galeria e aqui ele vai receber um índice do tipo numérico. Feito isso, esse código aqui é muito do próprio lado photo swipe. Então, nós obtemos uma instância do elemento. Nós ainda não implementamos o HTML, mas vamos implementar na sequência. E o que ele está fazendo aqui nesse const pswp elen com document query select all .pswp na posição 0. Então, nós teremos uma div no nosso HTML com uma classe pswp. Então, esse document query selector all ele vai
procurar e retornar todas as referências dos elementos que possuam esta classe. Obviamente nós teremos só uma, mas como ele retorna uma array, eu quero a posição número 0. Então eu chamo aqui posição 0. E aqui em PSWPELEN eu vou ter uma referência de onde eu devo exibir a minha galeria. Feito isso, nós poderemos fazer ele exibir, e nós queremos exibir a imagem que foi clicada, então nós temos que definir as opções dessa forma aqui, index, passando qual o índice que nós queremos exibir a imagem. E por fim, ou quase por fim, nós vamos criar um objeto PhotoSwipe. Então nós definimos aqui esse galeria, e aí sim chamamos new PhotoSwipe, passando o elemento no qual ele será utilizado para renderizar a galeria, qual o template padrão. Então nós usamos PhotoSwipe UI Default, que é aquele que nós obtivemos aqui. Passamos a listagem de imagens a ser utilizada. Então agora você vê como faz sentido aquele model que nós criamos com aqueles nomes W, H, porque nós já podemos passar ele diretamente para o PhotoSwipe e aqueles nomes já estão no formato que o PhotoSwipe utiliza para exibir. E por fim, essas opções. Então aqui existem muitas outras opções, sempre para saber mais sobre elas, basta consultar o site oficial. Feito isso, criamos o objeto galeria, basta chamar aqui o galeria.init e aí sim nossa galeria será exibida. Então esse é o código do nosso galeria componente. Agora nós temos que fazer o HTML. Então vou abrir galeria componente.html e ele é composto de duas partes. A primeira parte é o nosso grid, no qual nós exibiremos as miniaturas na tela. Então nós definimos aqui usando o Bootstrap, tá, para criar o grid. O Bootstrap ele tem um recurso bem legal de criar grids. Então essa classe container fluid para ser responsivo, ou seja, se adequar em diferentes tamanhos de tela. E aqui nós definimos esse container InfoFoss, pois nós criaremos alguns CSS para ele também. E aí aqui é basicamente tudo Bootstrap, tá? Criamos uma linha, dentro dessa linha nós definimos as colunas, e dentro dessas colunas nós definimos uma imagem. E aí aqui nós fazemos uso novamente do ngFor, que nós já usamos anteriormente, essa diretiva no qual nós vamos iterar sobre as imagens e exibi-las na tela. Então nós usamos aqui o let imagem of imagens, então aqui é a nossa lista de imagens, e você recorda que nós precisaremos do índice da imagem. Então o ngFor, se você fizer esse ponto e vírgula e fizer let i igual a index, ele vai te disponibilizar também o índice corrente que ele está gerando aqui. Então esse i será 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Feito isso, nós temos a referência da nossa imagem. Aí basta chamar o nosso elemento HTML imagem passando o caminho dela, o título. Essa classe ela é padrão e ela é necessária para que o PhotoSwipe saiba que imagem ele deve exibir. Então deve ser esse nome img gallery. E aqui nós damos o evento de clique. Então nós atribuímos aqui, né, entre parênteses, clique, exibir galeria, passando como índice esse i que nós obtivemos aqui da iteração. E com isso ele vai exibir aquele grid na nossa tela. E obviamente ao clicar, o componente aqui será exibido e a galeria será exibida. Mas para que essa galeria funcione, o PhotoSwipe necessita de um código HTML, que até por explicação, como está escrito lá na documentação, ele não faz parte da biblioteca em si, porque por questões de tornar a biblioteca bem pequena mesmo. Então ele
deixa um código de fora e ele deixa você implementar do jeito que você quer, mas ele te provê um HTML padrão. Então, este HTML que está aqui, eu praticamente não fiz nenhuma alteração nele. Eu simplesmente copiei e colei. Então, se você quiser obter esse HTML, basta você vir aqui no photoswipe.com, no Documentation, e é o mesmo HTML que está encontrado aqui. Então, basta você copiar este HTML e adicionar na sua aplicação. Aqui eu removi os comentários para diminuir um pouco o código, tá? O código dele está bem comentado aqui. Até se você quiser entender melhor, você pode ler os comentários. Feito isso, falta o último passo, que é utilizar esta galeria. Então, não, desculpa, esqueci de falar do CSS. Ainda tem um pequeno código CSS aqui, que nós aplicamos ao container info fotos, que é só para dizer a posição relativa, para ele não conflitar com o mapa que nós exibimos no topo. Então, nós adicionamos um espaçamento de 300 para deixar ele à esquerda, um z-index que não faria muita diferença aqui, mas ele está atrás do mapa, e uma margem superior. E uma pequena alteração na tag de imagem, principalmente o cursor, para quando passar o mouse em cima ele trocar para aquela mãozinha, e o tamanho 100% da coluna e uma margem de 5%. Então, como a ideia é ficar responsivo, a ideia é que dependendo do tamanho da coluna, a imagem ela vai se expandir ou diminuir para ocupar todo o espaço. Agora sim, feito isso, basta importar este componente no nosso info local, e aí sim estará tudo certo. Então nós vamos aqui em info local componente HTML. Então, da mesma forma como nós fizemos com o mapa e com a descrição, nós vamos usar aqui o galeria também. Então, app galeria, se você não lembra de onde vem esse nome, aqui em galeria component é o seletor. Então, app galeria, como eu disse, nós temos que passar as imagens. Então, entre colchetes aqui, imagens igual infolocal.imagens, que é onde está nosso objeto que veio do servidor. E também fazemos esse ngIf infolocal para ter certeza que ele só será renderizado quando nós tivermos o objeto infolocal pronto para uso. Salvamos também esse arquivo. Agora nós vamos inicializar primeiramente aqui a nossa API e inicializar o nosso servidor. Então vamos aguardar a inicialização do servidor e aí nós vamos ver se está tudo funcionando corretamente. Pronto, aqui nossa aplicação então ela está em execução. Vamos abrir o navegador, vir aqui em localhost 4200. Aqui a nossa aplicação está executando. Vamos abrir aqui um dos nossos locais. E repare como nós temos aqui as imagens. E ao clicar numa imagem, por exemplo, essa segunda aqui, repare que ela que é exibida. Isso por causa do índice. Então, se eu exibir essa outra aqui, ele exibe sempre a imagem correta. Então, você pode simplesmente mudar ou não. Então, voltando, poderemos pegar um segundo local aqui. Então, tudo funcionando corretamente. E repare aqui diminuindo o tamanho, como ele vai se adequando. Por exemplo, agora nós temos 3 colunas ao invés de 4. E ele continua aqui sempre funcionando. Então, com isso, nós temos a galeria implementada com o Angular. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva
e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados. Também não deixe de conhecer o meu site casale.com, onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!